Esse samba da antiga que alegra a vida e não tem idade, desce pra cá pro asfalto e vem alegrar o povo da cidade. Salve, simpatia! Estamos chegando na área novamente. Se derrubar é pênalti. Naquele momento todo especial de trocar umas ideias, de arejar a mente, de botar fogo na panela só para ver o milho estourar. Nessa alegria grande de estar com você, de compartilhar e de bater um papo com convidados. Gente boa demais para nós falarmos sobre os segredos do morro. Hoje nós estamos com a acessibilidade garantida pelo Tiago Coimbra, lá do sul do nosso país, fazendo esse ato de gentileza, Tiago. Deus abençoe você, Tiago. Muito legal que muita gente possa ouvir uma mente diferenciada, mente brilhante conosco nessa oportunidade. O Walter Pinheiro. Boa noite, Walter. Boa noite a todas, mas mente brilhante eu acho que não sei. Não é a minha, né? Só se for desses dois caras aí. Não, Walter, a gente tem referenciais bons, a internet não mente, não tem montagem, não tem fake news entre nós. Alguém que está pensando aí fora da caixa, está realmente provocando pensamentos para além do lugar comum. E é uma alegria muito grande ter você com a gente nessa oportunidade, Walter. Muito obrigado, viu? Walter, você como é nosso primeiro contato, né? Um amigo querido do coração, Tiago Grulha, que já está até dando uma boa noite para a gente aí na interatividade. Um forte abraço para o Tiago Grulha, sempre fazendo pontes, e fez essa ponte tão rica até que o Walter caísse. O que a tecnologia nos fez? Vamos aguardar um minutinho. Ah, tá de volta, muito legal. Voltei. Bem-vindo novamente. E nessa ponte agradável, estamos nos conhecendo agora, dessa aproximação que eu tenho com você. Queria te ouvir, Walter. Que legal. Dá uma boa noite aí pro pessoal. Boa noite, pessoal. Meu nome é Walter Pinheiro. Eu sou um jovem teólogo latino-americano, um estudante de teologia, na verdade. Tenho 26 anos, moro em Belo Horizonte. Sou filho do Walter Pinheiro, então eu sou o Juninho, e da Margarete Maria, e sou irmão de duas irmãs. Sou um pequeno entusiasta, né, dessas questões políticas, religiosas e culturais. Então eu gosto de falar muito sobre esse lugar da teologia periférica. Então eu acho que é um tema bem interessante para a gente trabalhar. Legal. É um prazer. Walter, a gente acaba tendo esses negócios de regionalismo aí que pode até criar algum acidente, aí, algum obstáculo, né? Essa minha fala de ser do morro é uma coisa que você está familiarizado, né? Que apesar de você ser um geógrafo, talvez você vá falar de superfície, de topografia, talvez você vá falar de alguns acidentes geográficos. O que é esse morro aí para você, no seu captar? Então, morro para mim é o lar. Eu acho que eu não vou falar como um geógrafo da topografia, que eu ainda sou estudante de geografia, e a coisa que eu menos gosto, ou que eu mais odeio na geografia, é a geografia do relevo. Eu não gosto disso, não gosto da geografia física. Minha área sempre foi a geopolítica, sempre me interessei mais por isso, a geografia humana. Eu sempre gostei de estudar os conflitos, um pouco da história, essa questão do território, sempre foi minha praia. E aí, falando o que é o morro para mim, o morro é um território de pertencimento. Foi onde eu nasci, foi onde eu fui criado, foi a minha escola, aonde a minha família mora. Hoje, eu não moro mais no morro, eu mudei depois dos 14 anos para um apartamento, mas o morro nunca saiu de mim e eu sempre estou lá. Então, eu visito meus parentes toda semana, continuo com os projetos sociais, e a gente nunca sai do morro. É isso. Sensacional, o morro não sair da gente, a gente não sair do morro, né? Ô Walter, como é que é o perfil que memória emocional você tem desse morro aí? Esse morro ocupa um lugar nos seus afetos?
Com certeza. Eu gosto muito de lembrar de uma história que eu sempre conto para todo mundo, é o seguinte. Quando a gente fazia ceia de Natal, quando eu tinha lá meus 8 anos, 9 anos, é uma memória bem marcante, assim. A nossa ceia era no beco. Então a gente subia para o beco de cima, onde minha tia morava, e todas as pessoas, os vizinhos, eles montavam uma mesa muito grande assim, e todo mundo levava um prato, um copo, uma coisa. Então sempre foi uma experiência muito comunitária. Então acaba que todo mundo é sua família, acaba que sua mãe, seu pai saem para trabalhar, você fica na casa do vizinho, e aí o vizinho, ele acaba se tornando essa segunda figura paterna e materna na sua vida, jogando bola na infância, assim, aprendi a jogar bola, foi em beco. Então, toda a minha infância é marcada por essa experiência muito próxima, assim, entendeu? Com pessoas. Então, Esse sempre tive lance muitos de estar amigos. esse lance de estar em torno da mesa é alguma coisa tão cristão, né, cara? Tão sensacional de estar em torno da mesa com afetos e de alguma maneira desarmado, sem vaidade, né? Você vê que isso de repente é até um diferencial. Não há disputa de quem leva a sobremesa mais gostosa, né? Um esvaziamento. Isso é uma experiência do morro que é bastante significativa nas minhas memórias também. E você, E é natural, como. né? Pode É falar. natural. É natural nessa experiência. Ninguém ensinou, Verdade. ninguém falou que tem que ser assim, a gente só faz. É verdade. É verdade. É alguma coisa que já é quase que um código moral, né? A gente vai e leva, não tem uma regra. Se você não levar, fica de cara feia, ou fica de mal, ou não come o meu porque você não trouxe. Né? Tem uma coisa mais nobre por trás. Né? E essas vivências, você já destacou para a gente o seu prazer pela geografia política, pelas até mesmo as relações macro. A gente consegue levar um pouco, de alguma maneira, Walter, do micro para o macro? Você sente nas lideranças falta de valores das pessoas simples que são observados aí numa amostra menor? Então, quando você fala liderança, você fala no sentido religioso ou os políticos que nos representam? Só para Ah, vamos começar dos políticos, os né? políticos? É. Então, eu acho o seguinte, a periferia ela sempre foi esquecida nas propostas políticas e nas candidaturas políticas. Então, os candidatos a vereador, governador e presidente, eles só apareciam, pelo menos na minha infância, na periferia, na época da eleição. Então, assim, política, por exemplo, nunca foi um assunto debatido entre pobres, porque a gente só sabia que política é eleição. Então, assim, quem está vindo aqui dando cesta básica, a gente vai eleger na próxima eleição, é isso. E aí a gente tem uma ausência na participação política, não tem representatividade, não tem alguém que promova leis que vão melhorar a vida desses cidadãos. E eu acho, sim, que grande parte dos políticos, eles, hoje mudou muito isso, mas pelo menos na minha época, sei lá, uns 10 anos atrás, 15 anos atrás, sempre faltou essa vivência de um político numa comunidade, para saber realmente qual que é a demanda dessa população, o que eles precisam. Por exemplo, uma problemática muito grande, e para ilustrar, transporte público. Por que o transporte público nunca é melhorado? Porque político não pega ônibus, porque político não Uhum. precisa do transporte público para chegar no trabalho, não gasta 2 horas de casa até o trabalho. Se ele gastasse 2 horas de casa até o trabalho para voltar, com certeza eles iam melhorar o transporte público, aumentar as vias, ia ter uma proposta de política pública nesse sentido. E aí eles vão fazendo essas reformas só quando a gente protesta. E protestar para a Uhum. gente é algo novo. Sim. Ô, Walter, mas você acha que esses políticos, eles, assim, se a gente for buscar na raiz, em maioria nós somos suburbanos, né? Assim, a gente vai dando exemplos. O cara hoje é um artista, é um global, é um músico, mora na Savassi, mora em Alphaville. Mas se você buscar, o cara tem lá as raízes de simplicidade, de uma comida mais básica, de uma rua sem asfalto. Você acha que os caras perdem esses valores maiores? Dá para observar esses valores, aí já não estamos nem na praxis, mas no ethos mesmo, na essência Uhum. da pessoa.
Qual o valor do Morro você sente falta num líder? Então, agora falando de liderança mais no sentido geral, não falando só de política, o valor do Morro que eu sinto falta nessas lideranças é realmente esse sentido de que o que eu tenho, o que é meu, não é só meu. Por exemplo, eu gosto de dar esse exemplo assim, quando você é pobre, você não sabe que você é desprovido de direitos. Você só é pobre, você trabalha e vai para a escola e, tipo, sei lá, você é uma criança que vive numa periferia. E aí eu percebi essa questão de privilégio, de diferença de privilégio, quando eu tinha mais ou menos os meus 9 anos, e o meu pai, por ele ser funcionário público, ele era funcionário dos Correios, ele era carteiro, então ele tinha um salário um pouquinho maior. Então lá em casa, por exemplo, a gente tomava iogurte, e aí iogurte não era uma coisa comum em todas as casas. Aí uma vez uma senhorinha, ela bateu na nossa porta, pedindo um iogurte para o filho dela tomar, porque ele não tinha tomado café ainda. Oi, eu acho, será que travou um minutinho? Só a câmera que... Ah, Acho que então estamos voltou. te ouvindo bem. Legal. Tranquilo. A senhorinha bateu na porta e Bateu aí? na porta e ela pediu um iogurte. E aí a minha mãe deu iogurte. Aí quando você é criança, você pensa, pô, minha mãe tá dando meu iogurte para essa outra criança. Depois a minha mãe explicou, olha, tá vendo a nossa geladeira? Você vai comer hoje, você vai comer amanhã. Mas aquela criança, esse iogurte é pouco, entendeu? E a gente tem que dar o mínimo. Então minha mãe deu mais coisas, deu cesta básica, deu arroz, deu feijão. Aham. E aí, por exemplo, quando você vive numa comunidade, isso não é te ensinado, isso não é uma ética, isso não é uma aula de solidariedade. Você é obrigado a viver assim, porque amanhã você precisa. Então já chegou a situação que a gente talvez precisou de uma ajuda. E a minha mãe, quando eu era criança, ela precisou de ajuda. Então ela sabe na prática o que é precisar de alguém te estender a mão. E aí ela ajudava essa pessoa. Eu acho que essas grandes celebridades, quando elas ganham muito dinheiro, você já viu, tipo assim, um cara, ele veio de comunidade, mas aí ele estoura, sei lá, no sertanejo ou em outra coisa. A primeira coisa que ele faz é comprar uma mansão o mais longe possível da favela e ele se isola. Ele pega os seus melhores amigos, ele vai desfrutar da sua riqueza, não que isso seja errado, o dinheiro é dele, ele faz o que ele quiser. Mas nesse jogo de desfrutar do luxo, ele acaba esquecendo da comunidade que criou ele, do vizinho que cuidou dele quando o pai dele ia trabalhar, porque ele está deslumbrado. Então, eu acho que existe muito deslumbre. Então, assim, eu ainda acho que esses caras têm humildade, eles têm uma essência e uma vivência do morro, mas agora eles estão em outro ambiente, outros contextos. Então, os amigos Aham. deles mudam, o ciclo de relação é outro, as ambições são diferentes, as demandas são diferentes. Então, ele não vive mais como alguém que precisa da ajuda do outro, ele é autossuficiente. Então, eu acho que Aham. essa é a palavra. As pessoas, quando elas ganham muito dinheiro ou muita visibilidade, eu acho que elas tendem a se tornar autossuficientes. Eu me basto, eu consegui sozinho, foi mérito meu, então eu vou ficar sozinho. Você deu uma canjinha pra gente, já mais ou menos deixou uma porta aberta com relação à questão da gente poder falar também de liderança religiosa, né? E para liderança religiosa, a gente sabe que é multicolorida, né? Tem um universo tão grande religioso e até corre um risco da gente generalizar. Mas, grosso modo, assim, de algumas lideranças, de repente até em destaque, que deixam escapar alguns valores. Que valores você tem visto que eles têm deixado escapar? Eu acho que, assim, pensando nessa liderança religiosa que é hegemônica, que aparece na televisão, que é caricatura do que é ser um evangélico, sei lá, que rouba dinheiro, esses pastores que as pessoas acham que todo mundo é igual. O que falta nesses caras é entender a própria história de Jesus. Eles se esquecem que Jesus foi um cara que veio da periferia, inclusive, quando você pega todo aquele contexto de Israel, você vê assim Jerusalém, cidade principal, você vê Judá ali, você vê Nazaré. Jesus é um cara que veio de Nazaré. Ele é um cara que ele é questionado, inclusive, da sua pertença. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Naquele lugar ali não nasce nada. Naquele lugar Aham. ali é uma vilazinha aqui. Como que o Salvador pode ter vindo ali? Então Jesus, ele, olha para você ver, o Deus, ele se encarnou na periferia de um povo oprimido por outros povos. Ele se revela ali.
ele pega as pessoas mais marginalizadas para andar com ele, para fazer parte do seu ministério, e ele começa a pregar as boas novas. E quando eu vejo esses discursos sobre Jesus, sobre essa igreja próspera, sobre essa igreja triunfante, assim, que vai dominar a sociedade, eu fico, mas isso não se parece com Jesus. Eu acho que os caras, eles queriam realmente outra religião paralela, eles queriam um ídolo chamado Jesus, então só o nome é de Jesus, mas o ensinamento não é de Jesus, o amor não é de Jesus, a prática não é de Jesus. Para mim, o que falta neles é realmente Jesus. De alguma forma, eles estão até instrumentalizando Cristo, né, cara? Usando algo que era tão precioso no Pentateuco, usar o nome do Senhor em vão, hoje se torna tão comum em vários cenários, né? Em vários ambientes, até mesmo eleitoreiros, e não só no campo religioso. Isso realmente deveria ser rejeitado, combatido por nós. Você acha que a religião, até porque você está familiarizado, teólogo latino, está produzindo podcast e discutindo esses assuntos com tanta grandeza, você acha que os saberes das pessoas simples estão sendo desprezados? Não há uma apropriação do saber e uma apropriação da cultura para que o cristianismo, que é contra a cultura, ressignifique. Você acha que isso rola já na teologia latina ou não? Aí eu vou falar um pouco da teologia mais ampla, depois eu vou para a teologia latina. Legal. Sim, eu acho que existe sempre uma apropriação da figura de Jesus. Eu acho que mesmo você gostando ou desgostando de Jesus, ele é um símbolo religioso, milenar, que tem muito peso político, tem muito peso econômico, trabalha e nas consciências das pessoas. Então a religião, ela é um instrumento, ela é uma ferramenta que ela é para o bem ou para o mal. E Jesus é uma figura conhecida internacionalmente, assim, por todo mundo. É um grande líder religioso. Ele tá, maior do que Gandhi, do que todos esses influenciadores. E aí, quando a gente pensa no nosso ambiente cristão, como que a figura de Jesus é trabalhada? Sempre eles vão trabalhar na figura de Jesus, daquele Deus que está do meu lado. Então, essas grandes figuras religiosas, eles vão trabalhar na sua ganância, eles vão trabalhar no seu medo, eles vão trabalhar na sua culpa, utilizando do discurso sobre Jesus, mas o que não tem nada a ver com o ensinamento dele. E aí os teólogos latino-americanos, que é a teologia que eu sigo, que eu leio, que eu mais gosto, são os teólogos que vão denunciar esse tipo de estrutura. Eles vão denunciar esse Jesus, que é só o Jesus que serve para quando você morrer. Então você vive a sua vida aí, obedecendo as leis, entre aspas, muito entre aspas, que a igreja estabeleceu. Se você cumprir todas essas leis, quando você morrer, esse Deus vai te levar para o céu. Então você só vive aqui para cumprir regras e viver bem, para você não ir para o inferno. Você vai para o céu porque a sua alma tem que ir para o céu. Os teólogos latinos vão dizer que o reino de Deus já chegou. Então, se você se converteu, se você conheceu Jesus, começou a eternidade aqui. Então, é você que expande o reino de Deus, esse reino de amor, de misericórdia, de empatia, de humildade. Você tem que promover esse reino. E aí eles vão denunciar o pecado da estrutura. Qual que é o pecado da estrutura? Existe algo muito errado com esse mundo. Como que um país como o Brasil, com 87% de cristãos, pode viver tanta desigualdade social? Como que um país com 87% de cristãos pode viver tanta violência? Ou seja, se um país com essa quantidade de cristãos vive esse tanto de violência, corrupção, desigualdade, é porque os cristãos fazem parte desse bolo de pessoas que promovem desigualdade, violência, ou seja, o reino de Deus não chegou, ou seja, alguma coisa está de errado nesse cristianismo. Aí os teólogos latino-americanos vão dizer, nós precisamos pensar um cristianismo, uma fé encarnada na nossa experiência de pessoas latino-americanas, porque os dilemas de vida do norte-americano, os dilemas de vida do europeu, sobre religião, sobre a cultura, são muito diferentes dos dilemas de um brasileiro. Então, os problemas que a gente tem como brasileiro é muito diferente do problema que uma pessoa dos Estados Unidos tem. E, principalmente, os dilemas de vida de uma pessoa que mora na periferia e uma pessoa que não mora na periferia são outros dilemas. Então, o Jesus que essas pessoas vão ler na Bíblia é um Jesus diferente. Um está precisando de um socorro específico, o outro está precisando de outro socorro. Então, essas pessoas do mesmo país nem conseguem ver o mesmo Jesus.
E aí falta a sensibilidade da gente enxergar esse Jesus que trabalha na sua diversidade, que acolhe vários tipos de pessoas. Entendi. A gente tem talvez até um reflexo de colonialismo aí nessa brincadeira, né, Walter? Exatamente, exatamente. E eu tenho um dado interessante sobre isso. Se você pesquisar no Google, que eu acho que fica mais fácil para todo mundo, escreve assim, cartas de missionários batistas. Você vai ler vários relatos de missionários norte-americanos batistas que vieram para o Brasil para evangelizar, e aí eles respondiam as cartas para as igrejas que enviavam eles assim, ó, podemos implantar as nossas igrejas aqui, porque aqui eles podem ter escravos. Então essa colonialidade, esse colonialismo vem junto com as missões. Os missionários que evangelizaram o Brasil, eles legitimaram a escravidão, eles reforçaram a validade da escravização. Então a gente não importou só o Jesus da fé, a gente importou o padrão de vida dos escravizadores, dos colonos, dos colonizadores, sim, entre aspas. E acabou descaracterizando aí o verdadeiro evangelho, né? Exatamente. Algo para a gente realmente pensar, revisitar e, mais do que isso, impedir que se repita, né? Eu acho que existe uma sutileza de coisas, de valores inclusive contrários ao reino. Hoje eu assisto de uma maneira muito chocada cristãos celebrando a morte de pessoas. Não me parece o cristianismo de Jesus, que na cruz do Calvário, com o malfeitor do seu lado, não se concentrou na morte, mas sim em apontar um caminho de vida. Mas amém. Você deu um gancho, uma fala bastante rica, bastante até alegradora, porque na chamada para nossa live eu disse que Jesus era do morro. E aí você já veio forte, já provando biblicamente com a fala de Natanael, né? Pode vir coisa boa daquele lugar. Que valores do morro a gente vê em Jesus, Walter? Então, além daqueles valores que a gente já comentou sobre a partilha, sobre botar a mesa em praça pública para todo mundo vir, eu acho que dá para trabalhar muito. O principal valor de Jesus é o seguinte: eu lembro de uma passagem bíblica que eles perguntam para Jesus quem é a família de Jesus. E aí Jesus vai responder: vocês são minha família. Eu acho que para mim esse é o ponto mais significativo, porque para Jesus todo mundo é da família. Então isso é um valor que a gente discutiu no início da live, que a gente que é periférico tem que entender que o nosso vizinho é da nossa família, porque sem ele a gente não sobrevive. E se a gente expandisse isso para todas as áreas, todo mundo que eu encontrar pelo meu caminho, eu tenho que tratar como um irmão. A gente que é crente tem uma mania de chamar todo mundo de irmão, mas não o trata como irmão. A gente brigaria, cancelaria, odiaria um irmão, alguém que viveu a vida toda com a gente, que cresceu com a gente, não. Então, se a gente trata essas pessoas como irmão de verdade, a nossa única obrigação com o nosso irmão é amá-lo. Mesmo brigando, mesmo discutindo, protegendo. Então, eu acho que o maior valor de Jesus, que parece muito com os valores do morro, é tratar todas as pessoas como se fossem da família. Legal. E parece que essa família, o grande pai dessa família tem um lado protetor do oprimido, né? Assim, porque algumas falas dos profetas, em especial dos profetas menores, né? Isaías era mais playboy, era profeta do palácio, mas tem fala também. A gente vê que tem um destaque de Deus ser o Deus do órfão e da viúva, né? Os profetas também tinham essa pegada inclusiva, né, Walter? O que você acha disso aí? Então, eu gosto muito quando você fala dos profetas menores, porque alguns são menos conhecidos, mas eles têm uma mensagem impactante e poderosa. Eu acho que também um dos problemas das pessoas não entenderem Jesus é não entenderem que Jesus ele se referencia a partir dos profetas. Ele está o tempo todo citando os ensinamentos dos profetas. A gente vê Amós e tal, com aquele discurso poderoso contra a escravidão, contra o tráfico internacional de escravos. Jesus é um profeta, ele é confundido com profeta, por quê? Porque a mensagem de Jesus é mais dura do que os profetas que vieram antes dele. O que Jesus está denunciando? Está denunciando assim, ó, vocês, fariseus, saduceus, vocês que estão aqui, que era para vocês protegerem o povo,
era para vocês guiarem o povo no bom caminho, no ensinamento da Torá, vocês se corromperam, vocês se deixaram corromper, vocês optaram pelos privilégios, vocês dominaram o templo, vocês se esqueceram do órfão da viúva, vocês se esqueceram do seu trabalho, que é cuidar do povo, porque o judeu, né, ele tem um senso de comunidade muito grande, ele tem um senso de pertença muito grande. Quando você vai ver os relatos de Jesus, as denúncias de Jesus, o que você vai ver é uma grande parte das pessoas sendo esquecidas. E o que Jesus está denunciando é isso, por que esse leproso aqui está sendo deixado de lado? Por que esse paralítico aqui está jogado à beira do caminho e ninguém ajuda ele? Eu vou ajudar, se ninguém ajuda, eu vou ajudar. Por que esse cego aqui está sendo esquecido? Por que ninguém olha para ele? Além de olhar para ele, eu vou fazer ele enxergar, eu vou trazer ele de volta para um ambiente de luz, eu vou trazer ele de volta para a vida, o exemplo de Lázaro. Vocês tratam as pessoas como se as pessoas fossem todas mortas. Levanta e anda. Jesus, ele segue a vida, ele segue o ministério dele, trazendo de volta para a existência todo mundo que foi esquecido pelos religiosos. Quem os religiosos menosprezava, Jesus deu ênfase. Ele pega as prostitutas, os publicanos, os pecadores, e coloca em evidência. Ele faz questão de mostrar que ele almoça e janta na casa de publicano. E eu gosto muito dessa ilustração de Zaqueu, porque quando um profeta, né, ou um rabino chegava numa cidade, era comum que ele jantasse na casa da pessoa mais famosa, na casa dos fariseus, na casa dos mestres da lei. E naquela ocasião, naquela cidade, Jesus ele faz questão, ele que fala com Zaqueu. Hoje eu vou ceiar contigo, hoje eu vou estar na sua casa. É Jesus que faz esse convite, é Jesus que vai até ele. Então Jesus ele quis, de propósito, mostrar para aquela cidade inteira que ele fez aquele trajeto todo, ele chegou ali, ele pregou, evangelizou, curou, mas ele queria trazer dignidade de volta para uma pessoa que era excluída. Porque, para quem não sabe, o publicano é uma pessoa que trabalha para o governo de Roma, é como se fosse assim, ter um império oprimindo a cidade. Aí uma dessas pessoas, ela cobra um imposto para esse império. Então todo mundo da cidade odeia essa pessoa. Essa pessoa ela não tem amigo, essa pessoa não tem família, porque inclusive ele é um traidor da família. Ninguém considera ele nada. Então até as mulheres que eram desprezadas por essa cultura tinham mais valor que o publicano. Até os samaritanos tinham mais valor que o publicano. Qualquer um tinha mais valor que ele era um traidor. Aí Jesus faz questão de publicamente jantar com esse cara e ainda leva os seus discípulos. O que ele está dizendo? Meu ministério, na minha vida, no meu caminho, ninguém é esquecido. Ninguém fica para trás. Sensacional, né, Walter? Esse caráter inclusivo de Jesus, tão rico e tão que nos sensibiliza de alguma maneira e faz até a gente ficar se perguntando, né? Puxa vida, ele me incluiu. Eu não tinha nada para ser incluso, é sensacional. E acaba sendo também, dentro desses nossos segredos do morro, uma questão que acaba, de alguma maneira, permeando as relações, né? Se colocar no lugar do outro, se colocar no lugar do desprezado, se colocar no lugar daquele que as pessoas têm nojo, daquele que as pessoas, de alguma maneira, apartam, distanciam e distratam. Eu acho que tem até uma palavra da moda para isso aí, né, Walter? Empatia, né? Você já citou para a gente aquela experiência tão linda da sua mãe ensinando a compartilhar o Danone a partir de um princípio. Ele não tem, você tem que se sentir como ele se sente para não doar o seu Danone, né? Empatia é um valor do morro, né? Um valor de quem faz uma feijoada e manda uma tapoezinha pro vizinho do lado, né? Faz um bolo, tá cheirando bolo aí, hein? Ou começa a chover, daquele grito, né? Rosália, tira a roupa do varal! É aquela coisa de quem não quer ver o outro perder, não quer ver o outro prejudicado. A gente está diante de um valor que, de repente, nos escapa nessa lógica do Faustão aí de pegadinha, que a gente ri da queda do outro. O que está acontecendo com a gente, Walter? Estamos desumanizando? Esse valor do morro de querer ver o outro bem
tá presente ou não? Então, eu vejo que a gente vive um processo, né, de desumanização, com certeza. Eu acho que, inclusive, até dentro da comunidade, eu não sei se você tem essa mesma sensação, mas o morro da minha época é muito diferente do morro de hoje, entendeu? Eu não sei se é porque a cultura mundial, por esse acesso a redes sociais, por essa tecnologia que está fazendo as pessoas ficarem cada vez mais olhando para o telefone e não para o lado. Não sei se isso faz parte do processo, mas eu vejo sim que falta empatia. Eu vejo que as pessoas elas não estão se sensibilizando. E também tem até um lado político nisso, porque eu acho que nos últimos, sei lá, 8 anos do Brasil, 6 anos do Brasil, as pessoas estão cada vez mais colocando para fora os seus discursos de ódio. Eu não sei se elas tomaram coragem por conta de algum fenômeno, mas está sendo muito fácil. Então, se você tem um vizinho que é de esquerda ou que é de direita, então eu não importa se eu passei a vida inteira com ele é meu inimigo, ele é um petista, ele é um bolsominion, então, para mim, não quero mais contato. E se eu puder ainda, eu vou fazer de tudo para prejudicar ele, porque afinal, ele não vota no meu candidato. E isso falando na política, mas, por exemplo, intolerância religiosa. Se fulano de tal, se meu vizinho, ele não é da minha denominação, já é um motivo para eu virar a cara para ele. Eu sou da Assembleia de Deus. Se o cara é batista, não converse com ele. Ou eu sou reformado, eu não vou conversar com esses caras que oram em línguas, não. Isso aí é heresia. Então, você já vai desumanizando. E aí, eu nem falo de religião de matriz africana, porque a gente considera tudo demônio. O crente considera tudo que não é de crente demônio. Mais processo de desumanização. E por que eu estou dizendo isso? Porque na minha infância, eu lembro que a gente convivia muito bem com essa diferença. Por exemplo, eu morava numa casa, minha vizinha ficava o dia inteiro escutando Regis Danese, que foi, inclusive, uma música que eu até fico brincando, porque eu não era crente, né? Eu me converti aos 17 anos. Eu fico dizendo que eu converti só porque eu ficava o dia inteiro ouvindo essa música. Eu falei, tá bom, eu vou pra sua casa, eu vou pra igreja, mas não toca essa música de novo, não. Não toca, tira esse negócio. Eu vou pra sua casa, mas eu não quero ir mais. Porque eu comecei na igreja dessa vizinha. Aí eu fico brincando com isso até hoje. Só virei crente quando eu não aguentava mais ouvir essa música. Mas o vizinho do lado ficava escutando funk o dia inteiro. E o vizinho da frente ficava escutando pagode o dia inteiro, o dia inteiro. Tanto que eu já fui em vários shows de pagode, porque eu comecei a gostar por ouvir. Nunca houve conflito. Apesar de serem três mundos muito diferentes, nenhum vizinho ficava enchendo o saco um do outro, não achava que estava atrapalhando, não ficava incomodando. Hoje em dia, qualquer coisa é motivo já para você brigar, para você, sei lá, jogar uma pedra no vizinho. Eu acho que a gente tem perdido esse tipo de nem é sensibilidade, não, eu falo de paciência mesmo. Paciência eu para acho entender também que, à medida que a gente teve acesso ao consumo, deu uma elitizada com certeza. e o valor, um valor da elite é até o contraponto do valor que a gente está defendendo. Não é que a gente está romantizando a vida simples, não. A gente está apenas pegando questões que poderiam ser ponto de partida, valores que a gente não deveria abandonar, mesmo ocupando um alto posto, mesmo tendo uma condição diferenciada, manter aqueles valores, que me parece que essa questão nem é saudosismo ou alguma coisa assim. É apenas falar, poxa, por que a gente abre mão disso? Por que a gente copia esse valor meio Odete Reutemann, sabe? Vocês são novinhos, não é do tempo de vocês, meio Miranda, daquele O Diabo Veste Prada, que fica uma elitização que gera disputa. Então, como a gente já falou aqui dos almoços comunitários, se o espírito é comunitário, cada um entra para contribuir. Se o espírito é de disputa, um quer levar a sobremesa mais cara do que o outro. Olha o Marinex que eu trouxe aqui, eu ganhei essa bandeja de prata, não sei de quem. Fica algumas coisas pomposas, algumas ostentações que geram distorção, até no ambiente da igreja, que acabou ficando permeado pelo consumo, né? A gente tem igrejas, líderes religiosos até falando, citando marcas, citando itens. Sim. Isso passa muito pela minha experiência de conversão. Porque, por exemplo, quando eu era mais novo e eu não era crente, o que eu sempre admirei? Eu passava na rua assim, que eu ia nadar, que eu treinava, ou ia jogar bola,
E os crentes, eles sempre foram uma galera muito unida, porque o crente, as pessoas têm uma memória curta, pelo menos, principalmente as pessoas mais novas que não viveram na nossa época, é que os crentes já foram muito minoria nos seus Sim. contextos, entendeu? Hoje a gente tem um número expressivo, hoje a gente faz barulho, tem canal de televisão, tem Instagram, tem rede social, mas antigamente não. Antigamente, tipo assim, a gente sabia quem era o crente. Na turminha do futebol, das 20 pessoas, a gente sabia quem eram os 3 crentes. Eles se comportavam diferente, eles andavam junto, eles iam embora mais cedo, eles não faziam certo tipo de coisa. E aí, eu, criança, eu passava e olhava para aquela experiência dos irmãos, eu tinha 2 reações. Primeiro, eu respeitava, porque a gente respeitava o crente. Aquela galera Uhum. lá não faz coisa errada, não faz coisa errada, eles estão lá, na deles. E às vezes eu também zoava, tá vendo o crente ali? O pastor tá roubando o dinheiro dele, que é um manipulado, é um fanático. Eu tinha essas 2 experiências. Mais tarde, quando eu converti, um dos motivos muito grandes que me fizeram ficar na igreja, quando eu entrei na igreja pela primeira vez e decidi ficar mais de 1 mês, 2 meses, foi que o pastor da igreja que eu convivia, ele era um motoboy, ou seja, ele ganhava um salário razoavelmente baixo e ele ainda tirava do dinheiro dele para bancar o resto do aluguel da igreja, porque às vezes faltava. Então era um cara que Uhum. tirava do próprio dinheiro para poder manter uma comunidade de 40, 30 pessoas de pé, que era todo mundo muito humilde. Mas todos os domingos, sem exceção, a gente almoçava na casa um do outro, a gente estava sempre reunido, a gente se ajudava em tudo que podia. Então essa experiência de partilha e de crescimento junto era muito bonito. Por exemplo, quando alguém da Uhum. igreja conquistava alguma coisa, sei lá, um emprego, eu consegui uma carteira assinada. Essa pessoa ia para frente do púlpito, dava um testemunho, e aí a igreja inteira comemorava. Era como se a gente estivesse assim, no final da Copa do Mundo. O que um Sim. ganhava, todo mundo ganhou. E era assim, toda semana tinha testemunho. Quando a gente conseguia evangelizar um traficante, tirava o traficante da boca e ele vinha para a igreja, parecia que assim, era a maior festa da igreja. A gente ficava 1 hora a mais, tinha mais louvor, todo mundo chorando. E aí, com o passar dos anos, a igreja vai crescendo, a igreja vai expandindo, vai abrindo outra igreja, essa igreja que vai virando sede, aí vai criando cargo, aí vai virando pastor-presidente, aí entra o consumismo na igreja, então a gente tem que uma guitarra melhor, uma bateria melhor, vou pregar com uma roupa melhor, e aí depois, todos os domingos, as pessoas estão brigando porque ninguém mais quer tocar no culto de quinta, quer tocar no culto de domingo, porque tem mais visibilidade, tem mais gente olhando. Aí esse tipo de vaidade vai entrando, aí as pessoas vão fazendo disputas de quem tem a roupa melhor, quem prega melhor, quem tem a teologia melhor, e aí tudo isso vai acontecendo. Aí alguém ganha um carro, e aí o carro vira sinal de prosperidade. Então quem não tem um carro não tem muita fé. Então esses valores do consumismo, como você falou, eu vi isso de perto. Eu vi esse Aham. processo de mudança. E aí foi uma das coisas que foram me desanimando com a igreja. Eu comecei a ficar, para que eu estou fazendo aqui? Eu não vim para uma religião, eu não vim para a igreja para isso. Não foi isso que me chamou a atenção, não foi isso que me comoveu. Foi outra coisa. E aí, depois, assim, saindo da igreja periférica, indo para outras igrejas que são maiores, mais famosas, esse processo já era natural. Assim, ninguém nem Certo. discutia mais isso. Isso era comum, isso era normal. E aí eu fui tomando angústia de igreja. E aí, hoje eu tenho, assim, uma imensa tristeza de ver que isso só piorou. Já tem quase 10 anos de convertido. E é difícil. Como é que a gente vai sair desse dilema? Criando É, pequenas comunidades? Não sei. a literatura traz uma expressão do Zeitgeist, né? O espírito do tempo. Parece que isso vai permeando as várias relações e como a igreja está na sociedade, né? A igreja é um fato social, ela acaba Sim. reproduzindo e aí as nossas falas precisam realmente vir de alguma maneira, ó, vamos voltar, tal, trazer de volta para o eixo com muitas falas, destacando os valores, né? Hoje você já destacou para a gente um valor tão nobre que é o valor da empatia e agora nessa Uhum. sua fala mostrou um valor que é perdido com à medida que se cresce, mas que não precisa ser necessariamente assim, né? O valor da humildade, né? Não desprezar os dias das pequenas coisas é uma citação bíblica
mas mais do que isso é um valor agradável a Deus, né? Você até citou em uma das suas publicações uma fala de Karl Barth sobre Deus ter lado. Deus tem a posição. O lado de Deus é contrário ao soberbo e é aliado do humilde. Sim, sim. São teclas que a gente precisa estar batendo, renovando e realmente não deixando fugir isso. Os valores da simplicidade, compondo essa nossa jornada para a gente não se perder com essas falas dos boy que entra na nossa mente e distorce, né? E distorce, não pode Uhum. distorcer. Muita distorção, né, Walter? Muita distorção. E aí, por exemplo, eu gosto de falar muito sobre a minha experiência com música. Por exemplo, eu sou um cara apaixonado por rap. Eu escuto rap o dia inteiro, vários tipos, assim. Eu escuto pouco rap cristão, assim, dos caras que fazem rap dentro da igreja. Eu escuto muito o Pregador Lu, Kivitz, uma galerinha. Mas as minhas referências musicais sempre foram Racionais, agora mais o Djonga, né, que tá em alta na cena. E esses caras, eles carregam isso pra música. Porque apesar deles terem mudado de vida, apesar deles terem ganhado dinheiro com música, esses caras mantiveram a sua humildade. Então, você pega a trajetória toda do Mano Brown. O Mano Brown, todo mundo sabe que o Mano Brown é um cara que tem dinheiro. Todo mundo sabe que é um cara que enriqueceu com música, porque ele é um cara que estourou a nível internacional. Mas ele sempre foi a mesma pessoa, ele sempre foi o cara com os mesmos valores, ele sempre foi um cara com a mesma luta, ele sempre foi um cara que levantou as mesmas bandeiras, não arredou o pé, coerente com os seus discursos. E quando foi incoerente, ele teve a humildade de falar assim, eu errei. Nisso aqui eu errei. E aí eu lembro que às vezes as pessoas questionavam ele, né? Ah, Mano Brown, você sempre falou assim de humildade, sempre criticou marca, mas aí você tá com o tênis da Nike muito caro, você tá com a roupa da Nike muito cara. E aí uma das respostas que ele deu, isso foi até uma entrevista que ele deu no Roda Viva, acho que de 98, se eu não me engano. Que aí eles perguntaram se não era uma contradição. E ele falou assim, contraditório eu sou. A contradição só termina quando a gente morre. Ele falou assim, mas não é o tênis da Nike que me faz. Eu não tô tendo que roubar para poder ter esse tênis. Eu não tô tendo que... eu não ganho R$ 1.000 e gasto o meu salário todo com o tênis de R$ 1.000 para mostrar que eu tenho um tênis de R$ 1.000 para eu ter um valor. Hoje em dia eu posso ter um tênis desse. Só que aí eu reparto meu dinheiro, eu tenho várias iniciativas. Isso não me faz. Eu posso não ter esse tênis. Porque as pessoas às vezes confundem humildade com atestado de pobreza. Quando a gente vai falar de humildade, tá vendo aqueles camaradas ali fazendo atestado de pobreza? Por que você não doa seu carro? Por que você não divide seus bens? Aí chama a gente de marxista, chama a gente de qualquer coisa, bota as pessoas para morar na sua casa. Mas não é isso que a gente está falando. A gente está falando que manter a humildade é se manter reto no caminho. E o caminho é não se esquecer do resto. Entendeu? Eu também gosto de uma frase muito importante, assim, muito boa de René Kivitz, que é um pastor que é referência para mim. Ele vai dizer que generosidade é quando você dá em abundância. Não é pecado você ganhar dinheiro, mas o quanto que você é generoso. Você é escravo desse dinheiro ou não? Então, todo o seu sobrejo, ele não pode ser a falta de alguém. Então, se você está pagando suas contas, está sobrando dinheiro, e você está retendo esse dinheiro, é porque você está guardando a oportunidade de abençoar outra pessoa. E aí até a gente pode citar aquela passagem bem conhecida de Malaquias, a passagem do dízimo. Qual que é o contexto histórico ali? O contexto histórico é que as pessoas elas estavam não dando o dízimo, que tinha uma função social. Então, o que as pessoas estavam fazendo? Você é ladrão de Deus, você é ladrão, você está roubando o dízimo, não é porque você não está dando dinheiro para Deus, porque Deus não precisa de dinheiro. Mas os sacerdotes do templo, eles usavam esse dinheiro para distribuir nas duas tribos que não tinham como produzir para sobreviver. Então, o que Deus está falando? A sua mesquinhareza, a sua ganância, ela está fazendo com que eu não consiga abençoar outras pessoas. Então é isso. É o seguinte, você só consegue ser humilde se você abre a mão. Porque se você abre a mão, você é dependente. Então, a humildade para mim é essa questão de dependência. Quem não é humilde é quem se basta, é quem está trilhando o seu caminho sem Deus.
E aí eu cito novamente um dos rappers que é uma influência para mim, que é o Djonga, e uma das músicas dele ele vai falar isso. Aqui na favela, eu tô fazendo uma paráfrase, né, porque a frase não é bem assim, mas ele Sim. vai dizer, aqui na favela é bola, igreja ou crime que serve para tirar os menorzinhos do sofrimento. Então, olha, seria um cara que não é cristão, que é de uma outra religião, que eu acho que ele é, não sei se ele é do candomblé da Umbanda, mas ele é de uma religião de matriz africana. Ele, como tem uma vivência de morro, ele sabe que as saídas da favela para as crianças que não têm oportunidade, agora está melhorando as coisas porque está vindo educação. Estava melhorando, né? Porque agora piorou de novo. Mas assim, a gente tem na igreja um caminho do tráfico, ou um caminho do cara se tornar um cantor de funk ou futebol, ou então o cara ir para a igreja. E olha o que ele está mostrando, que a igreja tem um papel essencial, de manter uma pessoa numa vida digna. Então eu acho que falta essa humildade da gente entender o nosso papel. O papel de igreja não é se destacar, não é estar no topo da sociedade, não é querer influenciar todas as coisas, não é querer botar político como vereador. É se manter humilde, sendo sal e luz para quem está perdido. E a gente esquece disso, porque perdeu a humildade. Walter, você destacando esse valor da humildade, lembra até a raiz da palavra, né? Humildade, ela tem lá no seu radical o humus, né? A terra, de estar mesmo no chão da vida, nada disso de pináculo. Esse lance, as pessoas confundem um pouco esse negócio de estar no topo, olhando de cima para baixo, foi oferta do diabo para Jesus em Mateus capítulo 4. Tudo isso te darei se prostrado me adorares, foi o diabo que falou, não foi Deus que falou, ó, se você me adorar eu vou te dar coisas, né? Então, é descer mesmo, é interagir, é crescer junto, esse valor de crescer junto, de estar bem, eu estou bem quando você está bem. São valores tão preciosos que precisam ser resgatados. Segredos do morro que a gente está conversando aqui. O Walter, um primeiro contato com ele, a gente está batendo um papo como se fosse camarada da velha guarda de muito tempo atrás. E isso é muito legal, dá para ver que é um jovem que tem uma missão e não vai parar. A primeira faz boom, a segunda faz pá, né? Muito legal. Walter, que alegria! E espero que essa seja a primeira de muitas conversas. Espero que tenhamos encontro presencial aí Com juntos, certeza. tomar um café, comer um churrasco, também com o Tiago Coimbra, que hoje nos presenteou. Quero formalizar minha gratidão ao Tiago também, professor universitário lá no Sul, lá no Rio Grande do Sul, e abriu uma janela para estar com a gente aqui. Gratidão muito grande. Walter, eu queria te ouvir nas suas considerações, na sua conclusão desse nosso encontro. Então, eu, para todo mundo que está ouvindo aí, a gente falou muito sobre a diversidade cultural que vem do morro. Então é o seguinte, vamos tentar abraçar o mistério de Deus na diversidade. Por exemplo, nós temos uma mania de pensar que Deus é só aquilo que a gente acha que ele é. Então a nossa leitura da Bíblia, a nossa leitura da política, a nossa leitura da realidade, a gente começa a fazer de Deus a nossa imagem, a nossa semelhança. Não, ao contrário, a gente tem que se abrir para o mistério. Às vezes eu posso estar errado sobre a minha concepção de Deus. Então eu preciso de ouvir quem discorda de mim. Então eu preciso de ouvir várias pessoas. Porque essas várias pessoas falando sobre a sua percepção do divino, do sagrado, elas vão construir uma comunidade. Isso não é eu que estou falando, isso é o próprio Jesus. Foi assim que ele fez. Ele pegou 12 pessoas que eram totalmente diferentes, faziam parte de facções, de grupos diferentes. Tinha os iscariotes, tinha um pescador, tinham pessoas de vários grupos diferentes que falavam sobre ele de maneiras diferentes a partir das suas vivências. Então, os próprios discípulos dos discípulos, quando a gente vai pegar a vida de Lucas, de Paulo, um era médico, o outro era um fariseu, e olha como que eles pregaram e escreveram textos, falaram de mensagens de maneiras diferentes, de maneiras ricas. E aí eu gostaria de citar um profeta marginal, que também é um cantor de rap, porque vocês podem ver que o rap é minha vida, eu aprendo muito com rap, e aí é uma frase
de um cara que também não é cristão, mas consegue perceber a grandeza e a beleza do evangelho, que é o Emicida. Uma das músicas dele, e a música que eu mais gosto, inclusive, é a música que chama Levanta e Anda. E aí tem um refrão que é assim, ó: quem costuma vir da onde eu vim, às vezes não tem motivo para sorrir, mas levanta e anda. E aí quando ele vai falar o porquê dele escrever essa música, ele diz que na infância dele, quando ele passava necessidade com os irmãos dele, com a mãe dele, quem socorreu a família dele na infância foi a igreja evangélica. Então, ele tem essa memória afetiva com a igreja evangélica e ele fala isso na música. Às vezes, quem veio do morro não tem motivo para ser feliz, não tem motivo para alegria, por conta das opressões, da falta de saneamento básico, de comida, do Estado lá, de educação, mas levanta e anda. Sorri, levanta e anda. E esse levanta e anda, ele vai dizer que quando ele compôs essa música, ele estava pensando justamente na passagem daquele paralítico na porta do templo, que ele recebe essa mensagem do levanta e anda e volta para a vida. Então é isso, eu gostaria de terminar a mensagem falando para todo mundo que tem uma vivência periférica, como a gente aqui, para todo mundo que quer saber um segredo do morro, é o seguinte: no morro, a gente não tem outra opção, a gente todos os dias levanta e anda para viver. Muito, é isso. muito legal. Puxa vida, Walter, é isso mesmo. No morro é nós por nós mesmo, né? No morro, Exatamente. é nós por nós. Puxa, que eu estou muito grato. Eu fiquei pensando aqui, eu dei até uma viajada durante a sua fala, pensando que naquele período do século V ao século XV, chamada Idade das Trevas, a escolástica, a aproximação dos textos bíblicos era para confirmar aquilo que se sabia. Presos aos dogmas, manipulados numa aliança da igreja com o Estado, cada um confirmava a outra parte e o Papa lambia a bota do rei, o rei beijava o anel do Papa e eles se mantinham naquele sistema deles, até chegar ao iluminismo. Uma mente como a sua é uma mente que ilumina, e eu estou muito honrado por essas falas que lançam luzes nos assuntos, falam, olha, não se aproxima do texto para confirmar o que você sabe. Não se aproxima de gente que fala o que você fala. Não cai na armadilha do algoritmo de juntar gente igual. Convive com o diferente, convive com o contraste, abre a sua mente, ouça música diferente, converse com gente diferente. E eu estou muito abençoado desse nosso papo, estou muito grato. Walter, Deus te abençoe ricamente, forte abraço. Tiago Coimbra, muito obrigado, Deus abençoe, um forte abraço. Eu quero concluir falando com vocês que a gente pensou aqui, o Walter com grandeza falou de valores da empatia, falou da humildade, e aí foram destacados 10 valores. Para você que quer saber os outros 8 valores, vai lá no site, baixa de graça o PDF, dá um cliquezinho, aí o e-book está lá para todo mundo, tranquilo, livre acesso. De sábado em diante, vou cobrar um valorzinho simbólico e que um percentual vai para a CUFA. Mas você pode aproveitar para baixar agora, para compartilhar com alguém, se você curtir, se você achar que vale a pena também, tá bom? Muito legal. O Walter falou para a gente que ele curte um rap. Amanhã é dia da gente conversar com Lito Atalaia. E aí é um papo. A gente já teve uma vertente educacional ontem com o Diego, uma vertente teológica hoje tão rica, Velho Testamento, Novo Testamento com o Walter. E amanhã a gente envereda pelos caminhos artísticos e por aquilo que pintar nesses bate-papos aí que a gente quer turbinar sua mente. Que Deus te abençoe, que o Senhor resplandeça o rosto sobre ti, te dê a paz. Nos encontramos.